Oi, turma do livro Poliana, Eleanor H. Porter, no capítulo 17, exatamente como no livro. Naquele dia, John Pendleton cumprimentou Poliana com um sorriso. Miss Poliana, acho que deve ser uma pessoinha muito tolerante, ou não teria vindo hoje me ver de novo. Ora, Sr. Pendleton, fiquei muito contente de vir e também não sei por que não ia ficar. Oh, você sabe, acho que fui muito mal-humorado com você, tanto no dia em que tão gentilmente trouxe a geleia, como naquela vez que me encontrou com a perna quebrada. Por falar nisso, acho também que nunca agradeci por aquilo. Agora tenho certeza de que você até concorda que foi muito tolerante quando aceitou vir me ver depois de um tratamento tão ingrato como aquele. Poliana se mexeu inquieta. Mas fiquei contente de encontrar o senhor. Mas não estou dizendo que fiquei contente com a sua perna quebrada, é claro. Ela se corrigiu mais que depressa. John Pendleton sorriu. Entendi, sua língua escapa às vezes, não é, Miss Poliana? Mas estou realmente grato a você e a considero uma menina muito corajosa pelo que fez aquele dia. E agradeço pela geleia também, acrescentou com uma voz mais suave. O senhor gostou? Ela perguntou interessada. Muito. Imagino que hoje não tem mais geleia que tia Polly não mandou, tem? O homem perguntou com um sorriso estranho. A menina pareceu preocupada. Não, não, senhor. Hesitou, mas depois prosseguiu, envergonhada. Por favor, senhor Pendleton não quis ser rude outro dia quando disse que tia Polly não mandou a geleia. Não houve resposta. Agora John Pendleton não estava mais sorrindo. Olhava para frente, mas parecia estar vendo além do que estava diante dele. Após algum tempo, respirou fundo e se virou para Poliana. Quando falou, a voz estava carregada daquele velho e conhecido mau humor. Bem, isso não vai levar a nada. Não mandei buscar você para ficar aqui ouvindo minhas lástimas. Ouça lá na biblioteca, aquele cômodo amplo onde fica o telefone, você sabe, vai encontrar uma caixa esculpida em madeira na prateleira mais baixa do móvel, grande, com portas de vidro, no canto, perto da lareira. Quer dizer, vai estar lá se aquela mulher desorientada não tiver organizado a sala e colocado a caixa em outro lugar. Pode trazê-la até aqui? É pesada, mas acho que você consegue carregar. Oh, sou muito forte, declarou Poliana alegremente enquanto se punha de pé e num minuto já estava de volta com a caixa. Em seguida, Poliana passou uma meia hora maravilhosa. A caixa estava cheia de tesouros, objetos que John Pendleton havia colecionado em anos de viagens e cada um tinha uma história interessante, fosse um conjunto de peças de jogo de xadrez esculpidas delicadamente na China ou uma pequena estátua de jade representando um deus indiano. E foi depois de ouvir a história dessa estátua que Poliana murmurou tristemente. Imagino que era melhor pegar um menino na Índia para criar um que acha que Deus está nessa espécie de boneca do que pegar Jimmy Bean, um menino que sabe que Deus está lá em cima no céu. Ainda não consigo deixar de querer que tivessem pegado Jimmy Bean também, além dos meninos indianos. John Pendleton parecia não estar ouvindo. Mais uma vez olhava para frente, sem ver nada. Mas logo se ergueu, pegou outro objeto e começou a contar mais uma história. Com certeza a visita estava muito agradável, mas antes que ela acabasse, Poliana percebeu que não estavam falando apenas de coisas maravilhosas da bela caixa esculpida. Estavam falando também dela mesma, de Nancy, de tia Polly e de sua rotina. Estavam falando até mesmo da sua vida e de seu lar há muito tempo na distante cidade do oeste. Quando estava quase na hora da menina voltar para casa, o homem disse com uma voz que Poliana nunca tinha escutado sair da boca do mal-humorado John Pendleton: Menina, quero que venha me ver sempre. Vai vir? Sou solitário e preciso de você. E tem outra razão que vou contar também. No começo daquele dia em que descobri quem você era, pensei que não queria que viesse mais. Você me lembrou de algo por longos anos. Tentei esquecer. Então disse a mim mesmo que não queria ver você nunca mais. E todo dia, quando o médico me perguntava se podia trazer você aqui, eu respondia que não.
Mas depois de um tempo eu percebi que queria tanto vê-la que o fato de não vê-la estava me trazendo lembranças ainda mais intensas daquilo que eu tanto queria esquecer. Por isso, agora quero que venha. Vai fazer isso, menina? Ora, Sr. Pendleton, Poliana respirou fundo, os olhos brilhando com solidariedade por aquele homem de rosto triste deitado de costas diante dela. Vou adorar vir. Obrigado, John Pendleton falou gentilmente. Depois do jantar, Poliana, sentada na varanda dos fundos, contou a Nancy tudo sobre a maravilhosa caixa esculpida do Sr. John Pendleton e pensar, Nancy suspirou, que ele mostrou para você todas essas coisas e falou delas assim. Ele que é tão mal-humorado e não fala com ninguém, com ninguém. Oh, mas ele não é mal-humorado por dentro. Nancy, só por fora, argumentou Poliana, rapidamente defendendo um homem. E não sei também porque todos pensam que ele é malvado. Não iam pensar assim se conhecesse o Sr. Pendleton. Mas nem tia Polly gosta muito dele. Não ia mandar geleia para ele. Não, mas nem tia Polly gosta muito dele. Não ia mandar geleia para ele, você sabe disso, e estava com tanto medo que ele pensasse que foi ela que mandou. Provavelmente ela não achou que era seu dever mandar geleia para ele. Nancy deu de ombros. Mas o que me impressiona é como ele gostou de você, Miss Poliana. Não quero te ofender, é claro, mas ele não é do tipo que costuma gostar de criança. Não é, não. Mas não é mesmo. Poliana sorriu satisfeita. Mas gostou, Nancy. Ele acenou com a cabeça. Acho até que não gostava antes. Ora, hoje mesmo ele confessou que teve uma vez que sentiu que nunca ia querer me ver de novo, porque eu fazia ele lembrar de algo que ele queria esquecer. Só que depois... O que você disse? Nancy interrompeu. Ele falou que você fazia ele lembrar uma coisa que ele queria esquecer? Sim, mas depois... Que coisa era essa? Nancy insistiu muito interessada. Ele não disse, só falou que tinha alguma coisa. Mistério, Nancy suspirou admirada. Foi por isso que ele logo gostou de você. Oh, Miss Poliana, isso é exatamente como num livro. Li muitos assim, O Segredo da Senhora Maud, O Herdeiro Perdido, Escondido por Anos. Todos tinham mistérios e coisas bem desse tipo. Céus, imagina ter um livro acontecendo bem debaixo do seu nariz, assim. Eu sem saber disso o tempo todo. Agora você me conta tudo. Tudo o que falou. Miss Poliana, por favor. Não é de admirar que gostou de você. Não é de admirar, não. Não é mesmo. Mas não foi assim, reagiu Poliana. Não até eu falar com ele primeiro. E ele nem sabia que eu era até o dia que levei a geleia de mocotó. E tive de explicar que tia Polly não tinha mandado. E Nancy ficou de pé de repente e juntou as mãos. Oh, Miss Poliana, já sei, eu sei. Ela estava muito empolgada e no minuto seguinte estava sentada ao lado de Poliana novamente. Diga, pense e responda direto e de verdade, ela pediu animada. Foi depois que ele ficou sabendo que a sobrinha da Miss Polly que disse que não queria te ver mais, não foi? Oh, sim, contei para ele no dia que levei a geleia e ele me falou isso hoje. Como pensei, Nancy falou triunfante. E Miss Polly não ia querer mandar geleia para ele, ia? Não. E você falou para ele que ela não tinha mandado? Ora, falei. E ele começou a ficar estranho depois que ficou sabendo que você era sobrinha dela, não foi? Ora, sim. Ele ficou mesmo um pouco estranho. Poliana admitiu com expressão pensativa. Nancy deu um longo suspiro. Então já entendi, tenho certeza. Agora escute. O Sr. John Pendleton foi namorado de Miss Polly. Ela anunciou de modo impressionante, mas sem deixar de dar uma espiada discreta sobre o ombro. Ora, Nancy, não pode ser. Ela não gosta dele, contestou Poliana. Nancy olhou para ela com desdém. É claro que não gosta. Essa é a questão. Poliana ainda parecia confusa e com outro longo suspiro Nancy se preparou para contar a história. Foi assim. Um pouco antes de você chegar, o Sr. Tom me contou que Miss Polly teve um namorado há muitos anos. E eu não acreditei, não podia. Ela e um namorado, mas o Sr. Tom confirmou que teve sim. E disse ainda que ele está morando bem aqui na cidade. E agora eu sei, ficou claro, ele é John Pendleton. Ele não tem um mistério na vida? Não fica fechado sozinho naquela casa enorme e não fala nunca com ninguém? Não ficou estranho quando descobriu que você é sobrinha de Miss Polly? E agora não confessou que você lembra a ele alguma coisa que ele quer esquecer? Como se qualquer pessoa não pudesse ver que Miss Polly
E também ele falando que não ia mandar geleia para ele. Ela falando que não ia mandar geleia para ele. Ora, Miss Poliana, tá tudo tão claro como a luz do dia. Tá sim, ou se tá. Oh, Poliana respirou fundo com os olhos arregalados de espanto. Mas Nancy, acho que se eles se amassem mesmo, iam acabar fazendo as pazes. Os dois, totalmente sozinhos, por todos esses anos, acho que iam ficar contentes de fazer as pazes. Nancy olhou com desdém outra vez. Imagino que provavelmente você não entende nada de namorado, Miss Poliana, mas também ainda é muito nova. Se tem pessoas no mundo que nunca iam fazer esse tipo de jogo do contentes, essas pessoas são os apaixonados brigados. E é isso que eles são. Ele não tão é mal-humorado e ela não. Nancy se calou de repente, lembrando bem a tempo com quem e de quem estava falando, mas subitamente deu uma risadinha. Não estou falando que Miss Poliana não ia ser uma coisa boa se você conseguisse pôr eles para fazer o jogo. Assim iam ficar contentes de fazer as pazes. As pessoas não iam ficar admiradas de ver Miss Polly e ele juntos, mas acho que não tem muita chance não. Não tem não. Poliana não disse nada, porém, quando entrou em casa, um pouco mais tarde, estava bastante pensativo. Lá vem, hein, gente? Lá vem. Agora que Nancy e Poliana entraram, né, nessas fofocas de bastidor e que chegaram à conclusão que o John Pendleton e a Miss Polly são namorados que estão brigados e por isso todos os dois são amargurados, imagina só o que vem pela frente aí, né? E nessa questão das desavenças pessoais, quantas pessoas nós não temos que trabalham a nosso favor para que a gente não fique tendo perrengues alheios, né? Contrições com pessoas que no fundo não faz sentido nenhum. Se a gente não consegue conviver mais como marido e mulher, como namorados, como amigos, pelo menos a boa convivência da educação é fundamental em todo e qualquer lugar. Esse negócio de cada um ficar no seu mundinho, remoendo e trazendo para si amarguras, só traz sofrimento. Sofrimento para si e para quem está em volta. Então, nesse capítulo aqui, a gente aprende uma palavrinha simples: perdão. Como ele é leve, como ele é perfeito na nossa vida. E ele existe justamente para isso, para que a gente possa seguir as nossas vidas com mais leveza, com mais tranquilidade, em paz. Então, enquanto as situações ficam mal resolvidas, as pessoas ficam puxando a corda, uma de cada lado, e isso fere, machuca, tanto quem segura a corda como quem está no meio desse jogo. Então, fica para nós aqui um grande ensinamento. Perdão, como é bom perdoar.